todos, sejam bem-vindos a mais um tutorial em vídeo. Hoje vou demonstrar com este tutorial como programar uma aplicação em C# que utiliza uma base de dados de MySQL. Nesta aplicação vou demonstrar como realizar as 4 operações básicas de manipulação de dados nas bases de dados de MySQL, ou seja, vou demonstrar como utilizar instruções select, insert, update e delete. Antes de podermos começar a programar a nossa aplicação, temos necessidade de cumprir alguns pré-requisitos. Temos que ter um servidor MySQL a funcionar e temos que ter a base de dados com que vamos trabalhar. Então vou dar início à apresentação da forma como resolvo o primeiro pré-requisito. Para poder ter este primeiro pré-requisito cumprido, eu instalei no meu computador uma aplicação que se chama Champ, que tem um servidor web, um servidor MySQL, um servidor de FTP, etc. E que me permitem configurar na minha máquina alguns servidores. Então eu vou inicializar o meu Champ e vou ao servidor de MySQL e vou inicializá-lo. A partir do momento que eu inicializo o meu servidor, já posso utilizar esse mesmo servidor e fazer perguntas às bases de dados e criar bases de dados. Neste momento ele está a funcionar, eu já não preciso mais deste quadro, eu vou fechar esta janela. O servidor continua em funcionamento, mas esta janela já não me incomoda. A segunda coisa agora que tenho que fazer, portanto, é importar para esse servidor de MySQL a base de dados com que vou trabalhar. Então, eu para fazer essa operação vou usar o MySQL Workbench, que é uma aplicação gratuita que me permite trabalhar com bases de dados MySQL, e vou ligar-me ao meu servidor, que já tenho aqui configurado, e portanto vou estabelecer a ligação ao meu servidor. Já me liguei ao meu servidor, ele conseguiu a ligação com sucesso, e neste momento o que é que eu vou fazer? Vou importar o script de criação da base de dados que criei anteriormente e que vos disponibilizei no Moodle, ou que vos vou disponibilizar aqui juntamente com este vídeo. Então, para correr o script de criação de base de dados, vou aqui onde diz File, vou correr o script, Run SQL Script, e vou localizar o script que quero correr. Eu já tenho aqui o script que quero correr e vou inicializá-lo. Ok, vou corrê-lo. Ele pede uma password, eu tenho aqui o champ, está pela configuração básica, portanto eu não tenho aqui password no meu servidor champ no root, e neste momento acabei de importar a minha base de dados. Vou fechar aqui. Se repararem, ela ainda não está aqui disponível, tenho que fazer o refresh aqui à lista, e se fizerem o refresh veem que ela já está aqui. Portanto eu vou clicar aqui 2 vezes para ela se tornar ativa e posso, por exemplo, mostrar-vos os dados da tabela pessoa. A minha base de dados já está preparada para ser utilizada. Também já não preciso propriamente agora de fazer mais nada aqui no MySQL Workbench. Vou fechar o MySQL Workbench. Podemos dar início então à criação do nosso projeto e vamos então fazer mesmo isso. Vamos criar um novo projeto. Aqui devemos selecionar a linguagem com que queremos trabalhar. Eu neste caso quero trabalhar com C#. Devemos selecionar a plataforma onde queremos trabalhar, e vamos trabalhar no Windows, e o tipo de aplicação que iremos desenvolver. E nós vamos desenvolver uma aplicação desktop, portanto uma aplicação para a área de trabalho. Surgem-nos então os tipos de projetos que cumprem estes requisitos, e nós vamos, para o nosso exemplo, utilizar aqui o aplicativo do Windows Forms. E vou fazer próximo. Aqui vou dar um nome à minha aplicação, e neste caso eu vou chamar MySQL Demo. Ok? Aqui poderia selecionar a pasta onde eu pretendo guardar o meu projeto. Eu não vou, para esta demonstração, estar a mudar o local da pasta, vou aceitar o local pré-definido, mas vocês podem fazê-lo. Vou então, para criar o projeto, clicar em criar, e o projeto neste momento está a ser, o projeto base, neste momento está a ser criado. Surge-nos então o IDE de desenvolvimento e vamos dar início ao desenho do nosso formulário para que possamos implementar as funcionalidades do nosso programa. A primeira coisa que eu gosto de fazer é mudar o nome ao meu formulário. Portanto, eu não gosto normalmente que ele se chame Form 1 e, portanto, a forma mais prática de se mudar o nome a um formulário é clicando com o botão direito em cima dele e fazendo renomear. Eu neste momento vou fazer Form Principal, portanto é o nome que eu quero dar ao meu formulário.
ok? Ele vai-me pedir para renomear todas as referências a este formulário e se eu quero deixar que essas alterações sejam feitas. Eu vou dizer que sim. E todas as referências ao Form 1 vão ser modificadas para a forma principal. Portanto, neste momento, o meu formulário está com um nome criado. Para terminar aqui com o formulário, vou apenas mudar aqui onde diz Form 1 e vou meter-lhe um texto mais adequado. Então, aqui no Form 1, onde tem aqui o text, vou selecionar MySQL Demo. Ok? Pronto, já tem qualquer coisa melhorzinha aqui em cima, já não me diz Form 1 e portanto está mais interessante e mais adequado ao nosso projeto. Vamos começar a continuar desenhando o formulário em si. A primeira coisa que eu quero fazer é adicionar os controlos que o meu formulário vai utilizar. O primeiro controle que eu vou utilizar é uma text box. Eu vou aqui tirar este e vou aos controles mais comuns. Ok, primeiro controle que eu quero é uma text box e que vou colocá-la aqui. Nesta text box iremos apresentar a lista das pessoas que estão na nossa base de dados e portanto, como é uma lista, eu queria que ela fosse mais alta do que isto, ou seja, queria redimensionar esta caixa de texto de forma a que pudesse receber várias linhas de texto. O problema é que eu não consigo redimensionar esta caixa de texto. E porquê? Porque neste momento ela não está a permitir várias linhas. Então, para que ela permita várias linhas, eu preciso de ativar a opção Multiline. Ok? Portanto, aqui no aspecto, não é no aspecto, peço desculpa, aqui no comportamento vamos selecionar Multiline. E portanto, neste momento ela já permite que eu a redimensione. Portanto, eu já a redimensionei mais ou menos para a altura que desejo. E neste momento ela já me permite várias linhas e permite-me redimensionar em termos de altura e não apenas de largura. Vou mudar o nome a esta caixa de texto, portanto eu quero, normalmente recomendo que os nomes dos controles tenham nomes adequados para ser mais fácil nós compreendermos o código e também seja mais profissional a aplicação. Portanto, neste momento eu vou mudar o nome da minha caixa de texto para TXT pessoas, porque é uma caixa de texto onde eu vou apresentar a lista das pessoas e portanto neste momento já tenho um nome adequado. Outra coisa que eu vou fazer é mudar um outro aspecto da minha caixa de texto, que é se apresenta ou não as scroll bars. Eu neste momento eu quero que ele apresente as scroll bars, porquê? Porque eu não sei quantos clientes vou ter e posso ter necessidade de fazer scroll para poder ver os clientes que não estão visíveis. E portanto eu neste momento vou dizer que nas scroll bars quero apresentar ambas as scroll bars, tanto a vertical como a horizontal, para poder fazer os scrolls que achar necessários. Em relação à primeira caixa de texto, ao primeiro controle da nossa aplicação, já terminei. Vamos então adicionar um painel. Eu vou adicionar um painel onde vou colocar os restantes controlos. Ok? Este painel é opcional, mas eu gosto de colocar este painel porque me ajuda a organizar a informação e mexê-la toda em conjunto. Então, neste momento, dentro do painel, eu vou chamar este painel PNL Operações, porque é onde eu vou colocar as operações que são possíveis de fazer. Portanto, vou chamar este painel PNL Operações e dentro do painel a primeira coisa que vou fazer é adicionar um label. Ok? Este label vai se chamar LBLID e vai ter como texto ID. Ok. Tá? Portanto, neste momento já me diz a ID como texto. Eu vou mais ou menos posicioná-lo onde quer que ele fique. Vou agora colocar a caixa de texto onde eu irei trabalhar os IDs e, portanto, uma text box que vou colocar à frente aqui do meu ID e vou tentar fazer com que as coisas fiquem mais ou menos posicionadas de uma forma correta. Ok? E aqui vou trabalhar com os meus IDs. Vou chamar esta caixa de texto TXT ID. Ok? E a caixa de texto basicamente tem tudo aquilo que eu neste momento preciso. Vou fazer uma coisa semelhante para o nome e para a idade. Portanto, eu vou fazer uma cópia. Não vale a pena se é semelhante, vou basicamente copiar
duas vezes estes controlos, vou dar um bocadinho mais espaço aqui para esta que vai ser para o nome, mas agora vou fazer as alterações necessárias. Portanto, aqui nesta aqui eu quero trabalhar o nome das pessoas, ok? E portanto, aqui vou dizer que quero o nome. Este controle, este label vai se chamar LBL nome, ok? Vou para a caixa de texto correspondente e vou dizer que se vai chamar txt nome, não vai ter conteúdo nenhum. Vou então para este label e vou dizer que este label vai ser o label para a idade e que vai ter escrito dentro idade. E aqui, esta caixa de texto correspondente à idade não vai ter qualquer texto e vai se chamar txt idade. Ok? Portanto, já criámos o label para o ID, a caixa de texto para o ID, já criámos o label para o nome e a caixa de texto para o nome, já criámos o label para a idade, a caixa de texto para a idade. Vamos então agora criar os botões que me vão permitir fazer as operações que eu quero realizar na nossa aplicação. Vou então adicionar um botão, correto? E basicamente quero 4 botões basicamente iguais. Portanto, um botão para ler os dados, um botão para adicionar os dados, um botão para atualizar os dados e um botão para eliminar os dados. Portanto, eu já tenho aqui os meus 4 botões, vamos trabalhar cada um deles. Este primeiro botão eu quero que ele se chame btn ler e quero que diga como texto ler. Este botão quero que se chame, quero que diga, já que já estou aqui neste sítio, quero que diga adicionar e que se chame btn adicionar. Ok? Já este eu quero que se chame btn atualizar e que diga atualizar. Diga, peço desculpa, ele não diz nada, não é? E que mostre atualizar. Finalmente o último botão vai ter escrito eliminar e vai chamar-se, adivinhem, btn eliminar. Ok, portanto os botões mais ou menos, não é mais ou menos, os botões estão criados, têm nomes adequados, têm textos adequados. Eu vou só dar agora uns acertos aqui nos meus controlos para que o formulário esteja mais um tamanho mais adequado, ok? E portanto vou fazer isto e neste momento o desenho do meu formulário, a interface da minha aplicação está criada. Vou só fazer uma pequena coisa, que é ajustar a ordem de tabulação, porque às vezes quando estamos a criar os formulários colocamos os controles pela ordem que nem sempre é mais adequada e depois quando saltamos de controle para controle usando a tecla Tab, a ordem nem sempre está certa. Portanto vou aqui ao exibir, vou aqui onde diz ordem de tabulação e vou clicar em cima dos controles pela ordem com que eu quero os saltos aconteçam. Eles por acaso até já estavam pela ordem certa, mas isto serviu também para vos demonstrar como se fazer esta operação. Volto ao exibir e vou tirar então a ordem de tabulação e o nosso formulário neste momento está totalmente criado. Para que possamos utilizar o MySQL na nossa aplicação, temos necessidade de adicionar algumas classes à nossa aplicação. Essas classes estão numa biblioteca fornecida pela Oracle com essas mesmas classes e essa biblioteca chama-se mysql.data. E como é que nós adicionamos então essa biblioteca ao nosso projeto? Em cima do projeto vamos clicar com o botão direito do rato em cima e vamos dizer que queremos gerenciar os pacotes do NuGet. E portanto vamos fazer gerenciar os pacotes do NuGet. Surge-nos este quadro e o que nós queremos fazer neste momento não é ver os que estão instalados, e não tenho nada instalado, é procurar as bibliotecas existentes. Temos muitas bibliotecas, mas nós vamos filtrar por MySQL. E quando filtramos por MySQL, encontramos aqui o MySQL Data, que é a biblioteca que nós estamos a necessitar. Portanto, vamos selecionar esta biblioteca e vamos dizer que queremos instalá-la.
ele está a instalar, aguardamos um bocadinho. Pronto, ele neste momento informa-nos que tem que fazer algumas alterações e que vai instalar também outros pacotes, e nós vamos dizer que sim, aceitamos os termos da licença. E neste momento já importamos ou já fizemos referência à biblioteca que vamos utilizar do MySQL Data. E portanto eu já não preciso deste quadro do NuGet, vou fechar este separador e podemos então passar à fase seguinte. Nesta fase do desenvolvimento do nosso projeto, vamos adicionar uma nova classe ao nosso projeto e será a classe que representa e que vai representar os dados que são guardados na tabela da base de dados que vamos utilizar. A base de dados apenas tem uma tabela que é uma tabela pessoa, que é composta por 3 campos: o ID, o nome e a idade. Portanto, eu vou criar uma classe nova aqui no nosso projeto. Essa classe vai se chamar pessoa, porque a nossa tabela se chama pessoa, e vai ter 3 propriedades, uma propriedade para cada um dos campos que a minha tabela tem. Portanto, vou adicionar uma nova classe. Ok, aqui vou chamar, dar o nome ao meu ficheiro, e o nome deve ser igual ao nome da nossa classe. Lembrem-se que os nomes das classes por norma costumam ser em Pascal, e portanto eu chamei esta classe pessoa, sendo que P é com letra maiúscula. Vou adicionar a minha classe e neste momento ele está a pedir-me para começar a criar o conteúdo da minha classe. Então, como eu vos tinha dito, vamos criar uma propriedade para cada um dos campos da tabela. O primeiro campo da tabela é o campo ID, e para criar a propriedade a maneira mais fácil é a prop full tab, e neste momento começar a preencher os dados da nossa propriedade neste caso. Portanto, o tipo de dados que a nossa... Peço desculpa, vou fazer novamente. Alguma coisa se passou mal. Prop full tab, ok, já temos aqui como devia ser. Pronto, o ID vai ser um número inteiro. Nós vamos chamar este campo ID. Lembrem-se que a parte privada da nossa propriedade deve ser em camel case, e que a nossa propriedade deve ser em Pascal case, ok? Portanto, se aqui eu usei ID começado por minúscula, sendo que aqui vou usar Pascal case, vou fazer o mesmo nome, mas basicamente começado por maiúscula. Portanto, neste momento a propriedade ID está feita. Vou fazer a mesma coisa para a propriedade nome. Portanto, o nome vai ser uma string, vai se chamar a propriedade nome em camel case, e vai se chamar nome começado em maiúsculo por ser em Pascal case. Ok, neste momento a nossa propriedade para o nome está criada. Vamos fazer finalmente a propriedade para a idade. A idade também é um número inteiro. Vamos chamar então idade aqui no campo privado, e no campo público da propriedade vamos chamar idade, sendo em Pascal case. Ok, temos as 3 propriedades implementadas, e para ajudar aqui ao nosso projeto, e para depois podermos trabalhar melhor com os objetos e ser mais prático, vamos fazer o override ao método do string da nossa classe. Então, para fazer o override, vamos fazer public override string toString. Ok, e quando faço isto ele propõe-me logo uma versão dele do toString. Nós não queremos a proposta dele. O que nós queremos fazer, queríamos que quando tentássemos trabalhar com o objeto e tentássemos vê-lo em formato de texto, que nos aparecesse o ID seguido de 2 pontos, o nome, e depois entre parênteses a idade. Então o formato seria mais ou menos este. Portanto, eu vou usar aqui este operador que me permite que eu use variáveis ou membros ou campos dentro das strings, sem ter que estar a trabalhar com o operador de concatenação. E então o que é que eu vou fazer? Eu neste momento aqui o formato era, queria ver aqui o ID, 2 pontos, queria ver aqui o nome, e depois entre parênteses queria ver aqui a idade. Correto? Pronto. O que é que eu pretendo que aconteça? Em vez de me aparecer aqui ID escrito, eu quero que me apareça o valor da propriedade ID da nossa classe. E então, para ir buscar esse valor, basta que meta entre chavetas
o nome da propriedade que eu quero ir buscar, e a propriedade é a propriedade ID, como definimos aqui. Aqui onde temos o nome, eu quero ir buscar a propriedade nome. Portanto, abro as minhas chavetas, tenho a propriedade nome que está aqui, e então vou dizer que quero usar o valor da propriedade nome. E para a idade, vou abrir as minhas chavetas, ok? E vou buscar aqui a minha propriedade de idade. Ok. Neste momento já fiz o override à minha classe toString, ao método toString da classe pessoa, e portanto vai ser mais simples eu poder apresentar uma representação em modo de texto dos valores da minha classe. Agora que já criamos a classe que vai guardar os dados da nossa tabela, podemos dar início à programação dos nossos botões. O primeiro botão que vou programar é o botão de ler, que me vai permitir ler os dados da base de dados e apresentar esses dados na caixa de texto. Portanto, eu vou aqui para o formulário principal e o botão que eu quero programar neste momento é o ler. Vou fazer duplo clique em cima dele e ele vai preparar-se para, ou vai permitir-me programar o que deverá ser feito quando o botão for clicado. De forma genérica, o que é que vamos fazer dentro deste botão, quando este botão for clicado? De uma forma genérica, a primeira coisa que deve ser feita é estabelecer a ligação à base de dados. Portanto, é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando quero aceder a uma base de dados, é estabelecer a ligação a essa base de dados. Depois da ligação estar estabelecida, o que eu quero fazer a seguir é executar a instrução SQL com aquilo que eu quero fazer na base de dados. Depois, portanto, eu executei a instrução e ela vai-me retornar dados. Portanto, este tipo de instrução que vamos fazer agora é uma instrução que me retorna dados, porque eu quero ler os dados da base de dados e, portanto, considerando que ele me retorna dados, o que eu quero fazer é processar os dados retornados, ou os registros retornados. Finalmente, já estabelecemos a ligação, já executamos a instrução, já processamos os dados, queremos fechar a ligação à base de dados. Portanto, isto no fundo é a forma genérica, estabelecer. Isto no fundo é a forma genérica como nós trabalhamos com as bases de dados em MySQL. A primeira coisa é ligamos à base de dados, a segunda coisa, por norma, é executar aquilo que queremos fazer dentro da base de dados através de instruções SQL. A terceira coisa que se faz é trabalhar esses dados que nos foram retornados e finalmente fechamos a ligação à base de dados, não vale a pena, já terminei de trabalhar com ela, fecho a ligação à base de dados. Portanto, como é então que nós estabelecemos uma ligação à base de dados? Para poder estabelecer a ligação à base de dados, temos que usar uma classe do MySQL, que é MySQL Connection. Essa base de dados MySQL Connection tem um construtor que recebe uma string de ligação, e essa string de ligação tem um determinado formato. Okay? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma variável do tipo string, e vou chamar esta variável string ligação, porque essa é uma string de ligação ao nosso servidor, e neste momento vou abrir aqui as aspas. Dentro das aspas da string de ligação, vou colocar então a minha, no fundo, os parâmetros para esta string de ligação, sendo que o primeiro é o server, que tem que ser igual a qualquer coisa. A seguir ao server igual, eu vou colocar o endereço do nosso servidor. Poderia ser um endereço qualquer que nós tivéssemos onde estivesse um servidor de MySQL. No nosso caso, nós estamos a usar o servidor do XAMPP e, portanto, o servidor do XAMPP está a correr na minha máquina. Como tal, eu vou dizer que o meu servidor está no localhost, que quer dizer a minha própria máquina. Vou fazer ponto e vírgula, e o segundo parâmetro desta string de ligação é o parâmetro database. Ok? E aqui no database nós vamos indicar o nome da base de dados com que vamos trabalhar. A base de dados que nós importamos há pouco chama-se demo e, portanto, eu vou dizer que quero usar a base de dados demo. Ponto e vírgula para o terceiro parâmetro. E o terceiro parâmetro que nós vamos usar é o ID. O que é que isto quer dizer? Quer dizer user ID. Então eu vou fazer user ID igual a
E como neste caso vou usar o root, porquê? Porque é o username que eu quero usar aqui com o meu servidor de MySQL, porque no meu caso o servidor de MySQL só tem neste momento o root configurado e portanto vou usar o meu user ID root. Vou fazer ponto e vírgula e vou dar o último parâmetro neste caso. pwd igual pwd que vem de password, e como o root no meu servidor não tem password definida, eu vou deixar aqui o pwd vazio. Portanto, recapitulando, primeiro parâmetro é o server, onde eu indico qual é o servidor que estou a usar. Segundo parâmetro da string de ligação é o database, em que eu indico qual é a base de dados que eu vou usar. Terceiro parâmetro da string de ligação é o ID do utilizador, e neste caso vamos utilizar o root. Quarto parâmetro da ligação é o pwd, que é a password, e neste caso vou dizer que não tenho password. Ok? Tenho a minha string de ligação definida e vou então criar a minha ligação. E para criar a minha ligação, como já vos tinha dito, tenho que utilizar uma classe do MySQL que permite essa criação da ligação. MySQL Connection. Ok. E vou chamar a este objeto ligação. Reparem que ele está-me aqui a dar um erro. Porquê? Porque neste momento eu ainda não estou a dizer que estou a utilizar um determinado namespace. Então eu vou clicar aqui na lâmpadazinha e vou dizer que eu quero usar este namespace. Portanto, mysql.data, mysql client. Ao fazer isto, o meu programa, ou este ficheiro, passa a ter conhecimento do namespace do MySQL e, portanto, eu já posso usar esta classe sem problemas. Esta e as outras classes do mysql.data. Ok? Vou então inicializar o meu objeto, new MySQL connection, ok? E este MySQL connection tem duas hipóteses de ser chamado. Tem sem nada ou tem com a string de ligação logo a ser utilizada na sua criação. No nosso caso, vamos utilizar logo com a string de ligação, porque eu já tenho a string de ligação definida aqui em cima, correto? E portanto, neste momento, ao fazer aqui o ponto e vírgula, acabei de criar o meu objeto. Tenho a string de ligação e criei a minha ligação utilizando a string de ligação que defini aqui. E guardei esta minha conexão aqui na variável ligação. Ok, avançando. Depois de criarmos a ligação, o que temos que fazer é mesmo abrir essa ligação. E portanto, como é que eu abro a ligação ao servidor? Uso a variável objeto, portanto o objeto, ponto, e vou usar o método open. Ok? O método open só tem este formato, não tem outros tipos de formato e portanto é muito simples. Portanto, estabeleci a ligação, correto? E abri a ligação. A ligação está feita. Passemos então à segunda etapa da leitura dos ficheiros, que é executar a instrução do SQL. Então, para executar a instrução do SQL, eu recomendo que vocês definam uma variável do tipo string SQL, onde vão indicar qual é a instrução SQL que querem fazer, entre aspas. Eu neste momento quero ler todos os registros da minha tabela pessoa e quero ler integralmente, quero ler todos os campos e todos os registros. O que é que eu vou fazer então? Select. Vou aqui dentro das aspas, vou introduzir a instrução SQL que me permita fazer isso. Portanto, eu vou ao select, vou usar aqui asterisco porque quero utilizar todos os campos, quero ver todos os campos da minha tabela e vou dizer que estes campos vêm da tabela pessoa e que quero organizar a minha listagem ordenada pelo nome das pessoas. Ok? Pronto, neste momento defini a minha instrução SQL e vou agora passar ao passo em que vou criar o comando e vou executar a minha instrução SQL. Portanto, para eu poder executar a minha instrução SQL, eu tenho que criar um comando SQL. Como é que eu crio esse comando SQL? Peço desculpa que eu estou... Como é que eu crio esse comando SQL? MySQL command. Ok, tenho aqui então a classe que eu quero utilizar. Vou chamar ao meu objeto comando, ok, e vou inicializar então o MySQL command. Quando eu faço isto, vocês podem ver que o MySQL command tem várias hipóteses. Tem uma hipótese que é criar o objeto sem parâmetros.
criar um objeto só com a string de ligação, criar o objeto com a string de ligação e peço desculpa, com o comando SQL e logo com a conexão. E depois temos um outro formato que me permite indicar também a transação que quero fazer. Para o nosso exemplo, vamos usar este terceiro formato em que colocamos a instrução SQL como primeiro parâmetro e depois colocamos como segundo parâmetro a nossa ligação, portanto o objeto com a nossa ligação. Então, o primeiro parâmetro é a nossa string SQL, que nós definimos aqui, e portanto vou dizer que quero usar o meu comando SQL, e na minha ligação, no meu objeto da ligação, que é o segundo parâmetro, eu vou usar o objeto que nós criamos aqui, que se chama ligação. Ok? Neste momento, o nosso comando está criado. Vamos executar a nossa instrução SQL. E para executar a nossa instrução SQL, neste contexto em que nós estamos a ir buscar dados à base de dados, nós vamos usar o MySQL Data Reader. Ok? Portanto, é um leitor que me vai permitir ler os registros que me foram retornados pela base de dados. Então, vou chamar a este objeto leitor, portanto, para eu poder, como é um leitor que me vai buscar os dados à base de dados, eu vou chamar de leitor, que acho que é um nome apropriado, e vou então dizer que quero, usando o comando definido anteriormente, que tem o SQL lá definido e tem a ligação, quero executar o reader. Ok? Portanto, é só isto que nós temos que fazer. Portanto, usamos o comando que definimos aqui em cima e executamos o reader. O que é que ele me devolve? Devolve-me então o tal leitor que me permite percorrer os dados da minha base de dados. Portanto, recapitulando, crio o script ou crio a instrução SQL que quero executar no meu comando, crio o comando com essa instrução SQL e com a ligação que criámos anteriormente e depois executo a instrução e recebo em troca um leitor que me permite percorrer os dados. Ok? Portanto, esta fase de execução da instrução SQL está terminada. Vamos então passar para a fase em que processamos os dados. Nesta fase em que processamos os dados, o que é que acontece? Eu, ao fazer esta leitura, ao executar esta instrução SQL, recebo um conjunto de registros, mais do que um. E, portanto, o que eu quero dizer ao programa é o seguinte: enquanto tu fores lendo registros e houverem registros para ler, vai-me lá adicionando, por exemplo, esses registros, essa pessoa que tu leste à caixa de texto. Então, como é que eu digo isso? Usando um ciclo while, vou dizer que enquanto o leitor conseguir ler dados, ok? Enquanto o leitor conseguir ler dados, é sinal que ainda os tem, é sinal que ainda consegue ter registros para ler. Enquanto o leitor conseguir ler registros, queremos fazer qualquer coisa. E aqui dentro das minhas chavetas vou dizer o que é que deve ser feito. Ok? Portanto, isto é o ciclo principal que me permite percorrer todos os registros retornados. Isto é ponto crucial. O que vai estar aqui no meio, basicamente, é que poderá variar de acordo com as nossas necessidades. Pronto, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma pessoa para receber os dados que o registro me vai dar. Portanto, eu vou criar uma pessoa aqui, vou chamar este objeto pessoa e vou criar new pessoa. Ok? Então acabei de criar um objeto para receber os dados que o registro tem para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou atribuir ao ID da pessoa o valor que me é retornado pelo leitor. A minha base de dados tem no primeiro campo o ID, no segundo campo o nome e no terceiro campo tem a idade. Portanto, se eu quero ir buscar o primeiro campo, eu digo desta forma, leitor, ponto, e agora tenho que indicar o tipo de campo que eu vou buscar. Eu vou buscar o ID, que é um tipo inteiro. Então eu vou usar get int 32. Tenho o int 32, tenho int 64, tenho outros tipos de int, eu neste caso vou buscar o int 32. Correto? E vou abrir aqui os meus parênteses. Como eu quero ir buscar o primeiro elemento, eu vou aqui colocar o 0. Lembrem-se que normalmente os índices começam no 0. Portanto, quando eu quero o 1 costuma ser o 0, quando quero o 2 costuma ser o 1. E, portanto, neste momento estou a ir buscar o primeiro campo do registro, que é do tipo inteiro. E estou a associar esse campo ao meu ID da pessoa. Vou fazer a mesma coisa, mas agora para o nome. Portanto, pessoa, ponto, a propriedade onde quer trabalhar é a propriedade nome, igual, vou ao leitor
e neste caso vou buscar um nome, e o nome é uma string, get string, e quero ir buscar o segundo campo. É o segundo campo, aqui vou colocar o 1. A seguir vou buscar a idade, leitor, a idade também é um número inteiro, get int 32, e neste caso quero ir buscar o terceiro campo, se é o terceiro, aqui vou colocar o 2. Neste momento terminei a obtenção dos campos ou dos valores que estão no registro para cada um dos campos e associei cada um desses valores aos campos correspondentes do meu objeto pessoa. O que é que eu quero fazer agora? Quero adicionar à minha caixa de texto que vai receber a lista das pessoas a pessoa que eu acabei de receber. Portanto, a minha caixa de texto chama-se txt pessoas, ponto, e a propriedade que permite definir o texto nessa caixa de texto é a propriedade text. Eu vou selecionar aqui a propriedade text e vou adicionar conteúdo a essa caixa de texto, ou seja, eu não quero apagar o que está lá, eu quero neste momento adicionar às linhas que já estão lá mais alguma coisa, e então o operador de concatenação é este. Eu podia fazer desta forma, mais, e agora adicionar os dados que queria adicionar, mas é mais prático e é mais rápido fazer assim. Este é o operador de concatenação equivalente àquele. E eu neste momento o que é que eu quero adicionar? Quero adicionar a pessoa que acabei de criar. No entanto, a pessoa é um objeto do tipo pessoa. Eu quero adicionar à caixa de texto. Então vou usar o tal toString que nós fizemos o override. Ok? Eu vou fazer isto. Eu neste momento sei que há aqui vários erros aqui com o meu código. Ok? Eu vou só neste momento correr o meu código para vocês verem o que é que eu quero dizer. Pronto. Eu vou fazer o play. Ok? E se neste momento eu fizesse ler, eu já tenho aqui a operação de leitura a ser feita e tenho aqui já os meus clientes todos. O que é que acontece aqui? Os meus clientes estão todos misturados, reparem. Eu tenho aqui o primeiro cliente que é o 19, depois tenho aqui o 20 e está tudo misturado. Eu queria dar umas quebras de linha aqui em cada um dos clientes e, portanto, como quero dar essas quebras de linha em cada um dos clientes, eu vou parar a minha aplicação e vou assegurar que quando eu adiciono o cliente, ou a pessoa à minha caixa de texto, que eu adiciono também uma quebra de linha no final de cada pessoa que eu adiciono. Como é que isso se faz? Usando aqui uma classe que já existe, com algumas, ou uma classe, uma enumeração, com algumas constantes já pré-definidas, e vou dizer que quero adicionar um new line. Correto? Ao fazer isto e ao correr o meu código neste momento, já vai fazer com que cada cliente venha na sua linha da caixa de texto. E portanto cá o meu scroll a funcionar. Correto? Pronto. Agora tenho um problema, tenho outro erro. Se eu neste momento fizer ler outra vez, o que é que se vai passar? Ele fez-me a primeira dose e depois juntou-me à segunda dose uma coisa igual. E se fizer uma terceira, faz-me a mesma coisa e cada vez tenho mais clientes. Então, antes de eu começar a percorrer os registros todos retornados pela consulta, eu deveria limpar a minha caixa de texto para que não tivesse dados. Então vamos fazer isso. Ok? Portanto, é aqui que eu estou a percorrer todos os registros e estou a adicionar cada uma das pessoas à minha lista. Então o que é que eu quero fazer? Antes de começar a percorrer os registros, vou assegurar-me que limpo o conteúdo daquela caixa de texto. E a caixa de texto, portanto, txt pessoas, ponto, e vou limpar o seu conteúdo. Tenho várias maneiras de fazer. Podia fazer text igual a isto, ok? Ou posso fazer text txt pessoas, ponto, clear, em que ele também me liga, limpa a caixa de texto, como preferirem, tá bom? Eu vou usar aqui o clear e, portanto, neste momento vou fazer isto. Então, se eu fizer o ler, tenho aqui só estas pessoas. Se voltar a fazer o ler, ele leu outra vez, mas não me adicionou à lista anteriormente. Limpa e mete-me as pessoas novamente. Só falta fechar a nossa ligação à base de dados e isso é muito simples de fazer. Portanto, vou usar o objeto com a minha ligação e o objeto com a minha ligação chama-se ligação e vou dizer que quero fechar a minha ligação. Pronto. Para fechar a ligação à base de dados é mesmo só isto que se tem que fazer. Ok? Passemos então à programação do clique do botão adicionar. Ok,
Neste botão, ao clicarmos neste botão, então pretendemos fazer a adição de uma nova pessoa à base de dados, correto? Sendo que os dados dessa pessoa que queremos adicionar vão vir da caixa nome e da caixa idade. Nós não vamos considerar o ID, porquê? Porque nesta base de dados o ID é automaticamente atribuído a cada um dos clientes à medida que eles forem sendo adicionados. Portanto, só vamos considerar para a adição à base de dados o nome da pessoa e a idade, tá bom? Pronto, vamos lá então voltar ao nosso código e vamos dizer o que é que temos que fazer assim de forma genérica. À semelhança do que fizemos na operação anterior, nós temos que começar por estabelecer a ligação à base de dados. Corrigir aqui a palavra estabelecer. Depois de estabelecermos a ligação à base de dados, nós temos que executar a instrução SQL. Portanto, vamos executar a instrução SQL, que neste caso vai ser uma instrução de ação do tipo insert, ou seja, o processamento vai ser um bocadinho diferente da forma como processámos anteriormente os registros da base de dados. Aqui vamos processar o resultado da instrução. Vai ser um bocadinho diferente este processamento porque este tipo de instrução que vamos correr aqui é uma instrução que me refere quantas linhas foram afetadas. E nós devemos agir de acordo com o número de linhas que foram afetadas. Vamos imaginar que eu estou a inserir um registro e que me foram afetadas 0 linhas. É sinal que eu não inseri registro nenhum e, portanto, devo mostrar essa informação ao utilizador. Depois de processarmos então o resultado da instrução, vamos finalmente fechar a ligação à base de dados. Ok? Pronto, basicamente é isto que nós temos que fazer para dar resposta aqui à adição de uma pessoa na nossa base de dados. Aqui o estabelecimento da ligação à base de dados vai ser exatamente igual, peço desculpa, vai ser exatamente igual à ligação que estabelecemos na operação de leitura. Como tal, e para poupar tempo aqui no vídeo, vou pura e simplesmente copiar o bloco de código e vou colá-lo aqui. Vamos então aqui à parte de execução da instrução de SQL. Como eu já vos disse, esta instrução é um bocadinho diferente. É uma instrução do tipo insert, ou seja, é uma consulta de ação e, portanto, a forma como é executada é um bocadinho diferente. Para eu poder executar aqui esta instrução e adicionar esta pessoa à base de dados, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto pessoa, onde eu vou colocar a pessoa que quero criar na base de dados. Portanto, vou criar um novo objeto pessoa e vou atribuir ao nome desta pessoa o valor que estiver na caixa de texto com o nome. Portanto, txt nome.text. Ou seja, vou buscar o valor que está na caixa de texto nome e atribuo ao nome da pessoa que nós acabamos de criar. Vou então atribuir ao campo à propriedade idade da nossa pessoa o valor que estiver dentro da caixa de texto idade. Txt idade.text. Vamos ter aqui um problema que tem a ver com o facto de idade ser um campo numérico e o texto ser uma string. Logo, temos que converter este texto para o inteiro correspondente. Então, como é que isso se faz? Convert.toInt32, abro os meus parênteses e coloco aquilo que quero converter dentro do parênteses. Então, o meu código será este. Ok? Nós já criamos a pessoa que vamos adicionar à base de dados. Vamos então, à semelhança do que fizemos na operação anterior, criar uma instrução SQL que permita introduzir esta pessoa na base de dados. E então a instrução SQL que nós temos que fazer, vamos colocá-la entre as aspas, e a instrução é uma instrução do tipo insert into, e portanto insert into, vamos agora indicar que queremos inserir os dados na tabela pessoa, e que dados é que vamos introduzir. Entre parênteses, vamos dizer que campos vamos utilizar na introdução. Eu, como já vos disse há pouco, o ID é numerado automaticamente, logo eu não quero introduzir o ID. Vou, entre parênteses, apenas colocar o nome e a idade, porque são os únicos dois valores que eu vou indicar quando estiver a introduzir esta pessoa. Portanto, vou dizer que só o nome e a idade vão ser utilizados e que os valores e os values a atribuir a cada um desses campos são os seguintes. Em primeiro lugar, como temos o nome no primeiro campo, vamos introduzir o valor para o nome e vírgula, e agora iríamos meter o valor para a idade aqui.
Ok? O que é que acontece? Eu quero colocar aqui o valor que tiver aqui dentro de pessoa nome e quero colocar aqui o valor que tiver na pessoa idade. Ok? Para que possa fazer substituição aqui dentro por estes valores, vou adicionar só aquele ponto, aquele cifrão antes da minha string que vai me permitir utilizar variáveis dentro e propriedades dentro da minha string sem ter que estar a fechar a string e usar o operador de concatenação. Portanto, neste momento então estou a indicar dentro de chavetas que quero ir buscar a pessoa, ponto, não. E vou fazer a mesma coisa aqui para a pessoa, ponto, idade. Lembrem-se sempre que têm que colocar as chavetas, ponto, idade. Ok? Então neste momento eu estou com a minha instrução feita. Reparem aqui nas explicas ou nos apostos que eu coloquei aqui. E porquê que eu coloquei estes apostos? Porque o nome é uma string. Quando estamos em SQL a introduzir strings na base de dados, nós temos que limitar essas strings por apóstrofos. Ok? Pronto. A minha instrução SQL está criada e neste momento o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar o meu comando e executar o comando e receber o número de linhas afetadas. Primeira coisa, criar o comando. MySQL command, parecido ao que fizemos anteriormente. Vou chamar comando também. E new MySQL command. E vou, à semelhança do que fiz anteriormente, usar a terceira versão, ok? Em que coloco a minha instrução SQL, vírgula, seguida da minha ligação. A minha ligação chama-se ligação e, portanto, ligação. Ok. Já criámos o comando, vamos executá-lo e vamos preparar-nos para receber o número de linhas afetadas por esse comando. Portanto, eu vou criar uma variável linhas afetadas e esta variável vai receber aquilo que for retornado pela execução do comando. Portanto, comando ponto. E agora vou executar um execute no query. Reparem que anteriormente eu executei um execute reader, porque eu recebia dados, registros que tinha que processar e tratar de alguma forma. Neste caso, eu não vou receber registro, eu só quero executar um query e quero receber o número de linhas que foram devolvidas. E, portanto, aqui o execute é diferente. Aqui vou ter um execute non-query. E o execute non-query é só assim que tem que ser executado. Ok? Comando .execute non-query e, portanto, ele retorna-me o número de linhas afetadas, que neste caso vai-me colocar aqui na variável linhas afetadas. Ok? Portanto, aqui a parte da execução da instrução SQL está feita. Recapitulando, criei uma pessoa, atribuí a essa pessoa o nome que estava na caixa de texto, atribuí à idade da pessoa a idade que estava na caixa de texto da idade, criei a minha string que permite adicionar a pessoa à base de dados e utilizei os campos que estão nas propriedades pessoa e idade da pessoa. Criei o comando e executei esse comando, recebendo o número de linhas afetadas. Pronto, basicamente esta instrução está, esta fase está explicada e concluída. Vamos então processar os dados. E então aqui no processamento do resultado da minha instrução, eu quero dizer, por exemplo, que a pessoa foi adicionada, se tudo correu bem, ou que a pessoa não foi adicionada se o número de linhas afetadas tivesse sido 0. Ok? Então como é que eu faço isso? Se as linhas afetadas, e onde é que eu vou buscar as linhas afetadas? Aqui esta variável, tiver sido igual a 0, isto quer dizer que nenhuma linha foi afetada. E como nenhuma linha foi afetada numa instrução de inserção, isto é mau. É mau porquê? Porque a pessoa não foi introduzida na base de dados. Então vou apresentar uma mensagem de erro. Ok? Indicar o facto. A pessoa não foi adicionada. Ok? Vou meter um título só a dizer atenção. Ok. Pronto. Caso contrário, ou seja, no caso de haver linhas afetadas, eu quero mostrar uma mensagem de sucesso. Message box, ponto show. Atenção que eu não sou obrigado a mostrar caixas de mensagem. Eu estou a optar para este exemplo fazê-lo. A pessoa foi adicionada
com sucesso. Ok? E vou só dizer aqui, atenção. Ok. Pronto, basicamente o que é que eu fiz aqui nesta parte do processamento do resultado da instrução? Verifiquei se o número de linhas afetadas foi 0. E no caso de ser 0, quer dizer que não foi nada inserido na base de dados. E nessa situação vou mostrar uma mensagem a informar o utilizador que a pessoa não foi adicionada à base de dados. No caso das linhas afetadas serem diferentes de 0, ou seja, mais do que 0, vou aqui dizer que a pessoa foi adicionada com sucesso, porque se ela for diferente de 0 é sinal que aquela pessoa foi inserida. Só falta, para terminar a adição da pessoa à base de dados, fechar a base de dados. E à semelhança do que fizemos anteriormente, é tão simples como chamar o objeto de ligação e chamar o metClose nesse objeto de ligação. Ok? Esta operação está terminada. Vamos testá-lo. Vou correr aqui o meu código. Vou ler os dados. Cá estão os dados. E vou-me adicionar a mim à base de dados. Milton Nunes. Tenho 39, que eu parei de fazer anos aos 39. Vou adicionar à base de dados. Ele está-me a dizer que fui adicionado com sucesso. Vou fazer OK. Se repararem, eu ainda não estou aqui, porque eu não estou a mandar atualizar a listagem. Vou fazer o ler e vou procurar. E cá estou eu, Milton Nunes, e fui adicionado com o ID de 26. Passemos então à operação de atualização de uma pessoa na base de dados. Vou então programar o clique do botão atualizar. Ok. O que é que vamos ter que fazer de forma básica neste botão? Vamos ter que começar por estabelecer a ligação à base de dados. Vamos executar a instrução SQL. Vamos processar o resultado da instrução. E vamos fechar a ligação à base de dados. Ok, como podem ver, é tudo muito semelhante ao que tínhamos aqui. Portanto, estabelecer, executar, processar, fechar. Portanto, basicamente segue a mesma norma da operação de adição. Portanto, eu, para poupar algum tempo aqui no vídeo, vou copiar alguns blocos e vou fazer outros. Portanto, aqui em relação ao estabelecimento da ligação é exatamente igual, não tem qualquer alteração. Portanto, eu vou copiar este bloco. Portanto, para a explicação disto, vão ver a parte onde eu expliquei a forma como se criou a nossa ligação. Ok, já temos então aqui o estabelecimento da ligação feito. Aqui na zona da execução da instrução também é muito semelhante aqui a esta parte que nós temos aqui na adição da execução da instrução SQL. É em quase tudo idêntico, tendo duas pequenas alterações e como tal eu vou fazer tudo de novo para ir explicando aos poucos. Portanto, eu vou criar a variável pessoa. Ok? E já criei então o nosso objeto pessoa. Neste objeto pessoa vou atribuir ao ID deste objeto o valor que estiver na caixa de texto ID. E porquê que eu preciso no ID neste caso? Porque eu quero saber qual é a pessoa que eu quero modificar. Eu vou modificar a pessoa que tiver o ID X, o ID que tiver sido indicado. Então, eu vou atribuir ao ID da pessoa o txt ID.text. Ok? Temos aqui o mesmo problema que tivemos com a idade há pouco. Como o ID é um campo numérico e texto é um campo de string, nós temos que converter este campo de texto para um numérico que o ID possa receber. E neste caso estou a converter para um int32 o texto do ID. Ok? Vou então à pessoa.nome e vou atribuir à pessoa.nome o valor que estiver na caixa de texto nome. Porquê? Porque isto é o valor que eu quero atribuir à pessoa, o valor modificado que eu quero atribuir à pessoa. E aqui na pessoa.idade vou atribuir aquilo que estiver na caixa de texto idade. Como a caixa de texto idade me vai retornar um campo de texto e a idade é um campo numérico, tenho que converter para um inteiro, certo? Aquilo que estiver na caixa de texto da idade.
Ok? Pronto. Já então criamos a pessoa com os dados que nós queremos alterar e vou então, à semelhança do que fiz anteriormente, criar a nossa string, a nossa instrução SQL, com a instrução SQL que queremos executar. Como queremos executar uma instrução de atualização, vou usar uma instrução SQL update. Ok? Portanto, vou fazer update. E qual é a tabela que eu quero atualizar? É a tabela pessoa. A seguir, no update, tem a cláusula set, onde nós indicamos, separados por vírgulas, a dupla nome, valor a alterar. Portanto, eu quero alterar o campo nome e atribuir-lhe um determinado valor, vírgula, e quero alterar o campo idade e atribuir-lhe um determinado valor. Correto? Reparem que estou a meter os apostos, tenho aqui um campo de texto, aqui não vou meter nada, porque não é um campo de texto. Aqui um pormenor, eu aqui nesta zona quero colocar então o nome da pessoa, e então para poder colocar isto cá dentro sem ter que estar a trabalhar com operadores de concatenação, vou adicionar então o tal cifrão aqui ao início e vou adicionar aqui o pessoa. Ponto, não esquecer as chavetas. Aqui na idade, quero ir buscar então a idade. Abro as chavetas, pessoa, ponto, idade. Ok? Pronto, aqui para terminar, aqui a instrução update só me falta o where. E atenção, o esquecimento do where pode fazer com que todas as pessoas fossem alteradas para esta nova pessoa, ou seja, todos os IDs seriam alterados. Os IDs não, mas todas as pessoas com IDs diferentes passariam a ter este nome e esta idade. O where é importante para limitar que linha é que será afetada, ou que pessoa é que será afetada por esta instrução. E é por isso que nós aqui fomos buscar o ID, porque nós só queremos afetar a pessoa que tiver este ID. E então, na nossa base de dados, na nossa tabela, o campo que identifica a pessoa é o campo ID. Então vamos dizer que o campo ID tem que ser igual ao valor que nós tivemos aqui no pessoa ID. Não preciso dos apóstrofos, porque o ID é um campo numérico, logo não preciso aqui dos apóstrofos. Falta-me só aqui o ponto e vírgula e a minha instrução SQL está concluída. Falta então agora criar o comando e executar o non-query. Vamos então criar o comando. Comando, new MySQL command, e vamos criar este comando também com a terceira versão do comando, em que indicamos a instrução SQL e a ligação que nós criamos. Instrução SQL está aqui, criamos aqui, e a ligação que criamos aqui. Correto? Pronto, já temos então o comando criado. Vamos então executar um non-query. E um non-query retorna-me o número de linhas afetadas. Então, vamos criar uma variável que me guarde o número de linhas afetadas e que receberá esse número de linhas afetadas da execução do comando método execute non-query. Ok? Pronto, recapitulando, criamos a pessoa que queremos adicionar ou modificar na base de dados. Aqui no ID, indique que fomos buscar a caixa de texto do ID, o texto que está lá, o ID que estiver lá, e associamos o ID da pessoa. Ao nome da pessoa, adicionamos aquilo que está na caixa de texto nome. À idade da pessoa, adicionamos o que está na caixa de texto idade. Pronto, e temos basicamente os dados da pessoa que vamos modificar e como vamos modificar essa pessoa. Criamos a string SQL que nos diz que vamos modificar a tabela pessoa, vamos modificar o nome da pessoa para o nome que nós tínhamos escrito na caixa de texto e a idade para o nome que nós tínhamos escrito na caixa de texto e idade. Mas só vamos modificar a pessoa que tiver o ID indicado na caixa de texto ID. Aqui criamos o comando com a instrução criada e usamos a ligação que estabelecemos anteriormente à base de dados. Aqui, ao executar o comando, recebemos o número de linhas afetadas. Ok? Passemos então ao processamento da instrução. Este processamento da instrução é praticamente igual ao processamento anterior. A única diferença que eu vou fazer aqui é que vou mudar as frases. E como só vou mudar as frases que me vão ser apresentadas, eu vou copiar o código que está cá em cima, vou colá-lo cá em baixo e vou dizer o seguinte: se o número de linhas afetadas forem 0, quer dizer que nenhuma pessoa foi modificada. Então, se nenhuma pessoa foi modificada, vou dizer a pessoa não foi atualizada. Ok? Caso contrário, ou seja, se não tiverem sido 0 as linhas afetadas, tiver sido uma ou mais,
eu vou dizer a pessoa foi atualizada com sucesso. Ok? Pronto, basicamente aqui o processamento dos dados está feito. Resta-nos fechar a base de dados. E é tão pouco, é exatamente igual ao que fizemos anteriormente, mas como é tão pouco eu vou voltar a escrever. Portanto, vou usando a ligação que criámos aqui em cima, vou dizer que quero fechar. Ok? Neste momento, o evento de clique do botão atualizar está programado e a minha base de dados já terá a capacidade de atualizar dados na base de dados. Vamos correr o código e vamos testar. Eu vou correr o meu código, ok? Vou ler aqui os meus dados e vou procurar-me a mim. Cá estou eu, 26. E então eu vou dizer que quero alterar-me a mim, que é o 26. Quero alterar-me para Milton Paulos Nunes. Ok, não interessa. Estou a reduzir em idade, passei a ter 24. Ok, vou atualizar. A pessoa foi atualizada com sucesso, portanto tudo correu bem. Vou ver-me aqui, tenho o Milton 2639. Porquê? Porque eu não estou a mandar atualizar a lista. Vou ler novamente a lista e vamos ver se eu estou cá. Cá estou, Milton Paulos Vicências Nunes e tenho 24 anos, que não tenho. Para concluir a nossa aplicação, vamos então programar o botão eliminar. Vou fazer o clique então no botão eliminar e estamos dentro do método que vamos programar para dar resposta à eliminação de uma pessoa. Neste botão eliminar vamos fazer quase a mesma coisa que fizemos no adicionar e no atualizar. Portanto, vamos começar por estabelecer a ligação à base de dados. Vamos executar a instrução SQL. Vamos processar o resultado da instrução. E finalmente vamos fechar a ligação à base de dados. Ok, basicamente é muito parecido ao que está aqui em cima. Portanto, eu para poupar tempo ao vídeo vou colar algumas coisas, vou copiar e colar algumas coisas. Aqui o estabelecimento da ligação é exatamente igual. Portanto, eu vou basicamente chegar aqui, copiar esta parte e colar aqui. Portanto, é a mesma coisa. Criamos o objeto ligação, onde temos a ligação que queremos trabalhar. Correto? Aqui na execução da instrução SQL há uma pequena diferença e a pequena diferença é a seguinte. Eu aqui quando clicar o eliminar a única coisa que quero considerar é este campo ID. O valor que estiver aqui dentro vai me indicar qual é a pessoa que eu quero eliminar. Portanto, eu clicando aqui, digitando aqui o ID, ele vai-me localizar a pessoa com esse ID e vai-me eliminar essa pessoa. Ok? Pronto. Portanto, a única coisa que eu preciso aqui para executar a instrução SQL em relação ao meu formulário é de ir buscar o ID que estiver lá escrito. E então, não vale a pena criar uma pessoa neste caso, eu vou só criar então um inteiro o ID da pessoa que quero eliminar e vou buscar o valor que está na caixa de texto ID. Recordo-vos que o valor que está na caixa de texto ID é um valor de texto e que eu quero associar aqui a um inteiro. Logo eu tenho que fazer a conversão para um inteiro. E então vou converter para inteiro o valor que estiver na caixa de texto id.text. Ok? Neste momento então já tenho o ID da pessoa que eu quero modificar. Da mesma maneira que fiz nas operações anteriores, vou então criar uma string SQL em que vou colocar a minha instrução. Como também vou querer fazer substituição dentro da string por valores de variáveis, neste caso pelo ID, eu vou para já meter aqui o cifrão para poder usar substituição dentro das aspas. E então vou começar por fazer a minha instrução da SQL. E a instrução SQL responsável por eliminar dados de uma tabela é a instrução delete. Ok? Então vou fazer delete from e a tabela de onde eu quero apagar os dados é a tabela pessoa. Ok? E aqui no delete vamos só ter o where. E no where vamos indicar qual é a pessoa que queremos apagar. Sendo que vamos apagar a pessoa pelo seu ID. Então eu quero apagar a pessoa que tem o ID igual ao ID que nós tivermos ido buscar à caixa de texto que está aqui nesta variável. Correto? Então, como está numa variável e nós temos substituição, eu vou abrir aqui as chavetas e vou buscar o valor da variável ID, que é o valor que estiver aqui dentro.
ok? A minha instrução SQL está feita. Falta então agora criar o comando e executar este non-query, como fizemos na instrução anterior, ok? Portanto, MySQL command. Eu podia ir puxar o código à instrução anterior, mas optei agora por digital novamente. MySQL command. Vou voltar a usar a terceira versão, em que tenho o SQL e tenho a ligação. Portanto, o SQL está aqui e a ligação está aqui. Certo? Portanto, criamos o comando, vamos mandar executar o comando e vamos receber novamente o número de linhas afetadas. Int linhas afetadas vai ser igual comando.execute non-query. Ok? Portanto, isto corre uma instrução, a instrução SQL de ação, que neste caso é uma instrução de delete, retorna para dentro desta variável quantas linhas foram afetadas. Ok? Claro que se ele afetar 0 linhas, quer dizer que não apagou pessoa nenhuma. Se retornar mais do que 0 linhas, quer dizer que apagou uma ou várias pessoas. Ok? Neste caso, como estamos a trabalhar com o ID, só retornará em princípio 0 ou 1. Passemos então aqui ao processamento do resultado da instrução. E o processamento do resultado da instrução vai ser exatamente igual ao que eu fiz na operação de adição e na operação de atualização. Eu quero verificar se deu 0 linhas. Se deu 0 linhas, digo que a pessoa não foi apagada. Se deu um valor diferente de 0, quer dizer que a pessoa foi apagada com sucesso. E, portanto, a única coisa que vou fazer no processamento é alterar as frases que me vão ser apresentadas. Para poupar tempo, vou então copiar aqui este código e vou modificar só as mensagens que eu quero. Portanto, no caso das linhas afetadas serem 0, quer dizer que a pessoa não foi eliminada. Eliminada. Ok? Caso contrário, a pessoa foi eliminada com sucesso. Ou seja, se tiver mais do que 0 linhas, a pessoa foi eliminada com sucesso. Resta fechar a ligação, que é exatamente igual ao que fizemos anteriormente. Portanto, posso copiar. E claro, ok. Basicamente, terminamos a operação do eliminar. Só nos falta testar a operação a ver se realmente está a fazer aquilo para que foi programado. Ok? Vamos então ao nosso código, vou lê-lo. Vou procurar-me a mim, já sei que sou o 26, que sou este que estou aqui. Vou só colocar o ID, porque é a única coisa que nós precisamos aqui. Os outros seriam desprezados, mesmo que estivessem preenchidos. E vou mandar eliminar. Ok? Ele está-me a dizer que a pessoa foi eliminada com sucesso. Se eu fizer ok, eu continuo cá, pela mesma razão do anterior, e não estou a fazer a atualização depois da operação. Portanto, vou ler. E reparem que eu agora já não existe o Milton Nunes, isto estava alfabética, portanto eu já não estou aqui. Se eu me tentasse apagar novamente, reparem, a pessoa não foi eliminada porque não me conseguiu encontrar e, portanto, está-me a dar a mensagem adequada. Para terminar este vídeo, vou só falar de algumas coisas para não pensarem que isto é tão fácil como isto que está aqui a ser apresentado. Há uma série de melhorias que eu poderia estar a fazer aqui neste código. Por exemplo, neste caso não é poderia, deveria tratar possíveis erros que pudessem surgir aqui com a ligação, que pudessem surgir aqui com a execução das consultas e, portanto, há melhorias que têm e que devem ser feitas neste código. Eu pretendo que este vídeo seja o mais básico possível para este processo introdutório ao MySQL. Não quer dizer que eu não faça um vídeo a demonstrar isso, mas para já vamos deixar o código assim. Além disso, poderiam haver algumas partes deste código que são repetidas várias vezes e que poderiam ser transformadas em métodos, facilitando então ou reduzindo os nossos métodos. Há uma série de coisas que podem ser feitas e que não estão feitas neste código, mas não estão feitas de propósito. Uma delas, por exemplo, seria validar os dados. Verificar se as pessoas têm dados preenchidos, se não têm, porque isso poderá gerar erros. Mas, como vos disse, eu quero manter este exercício o mais simples possível e neste momento vou deixá-lo assim.